Na transfiguração de Jesus, com quem ele falou quando apareceu no monte? O registro bíblico dessa pergunta está em Mateus capítulo 17, versículos 1 a 5, que passamos a ler. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que se lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Sim, Elias e Moisés realmente apareceram e falaram com Jesus. E Jesus transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhe apareceram então Moisés e Elias, falando com ele conforme lemos em Mateus 17, versículos 2 e 3. Foi uma experiência de origem divina, uma revelação dada aos apóstolos sobre a glória do reino futuro que terá Jesus como seu rei. Provavelmente Moisés representava a autoridade da lei e Elias a autoridade dos profetas. E a transfiguração não tem semelhança alguma, com as sessões espíritas, como algumas pessoas que leem Bíblia e chegam a essa conclusão, mas não tem base bíblica. Uma sessão espírita é caracterizada pelos seguintes fatores. 3 pessoas estão envolvidas: o consultante, o médium e o suposto espírito do morto. O médium é intermediário entre vivos e os mortos. Alguma mensagem é transmitida aos vivos. A transfiguração teve um processo completamente diferente. Não houve consulta da parte dos apóstolos aos mortos. Jesus foi transfigurado e estava em glória, e se implica sua manifestação divina como Deus. Ele pode falar com seus servos, uma vez que eles não estão mortos, estavam vivos. É o que nós lemos na passagem paralela de Lucas 20, versículo 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E Jesus não foi nenhum médium entre os vivos e os mortos, pois não houve nenhuma mensagem entregue aos apóstolos por parte de Moisés ou Elias. Moisés está para a lei e Elias está para os profetas. Então aí está uma passagem da vida de Cristo em que seu rosto brilhou como o sol, ele foi transfigurado e manifestou parte da sua deidade absoluta, como lemos em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, indicando a sua eternidade. O Verbo estava com Deus, indicando sua distinção de pessoa. E o Verbo era Deus, indicando a natureza divina do Senhor Jesus Cristo. E vimos a sua glória, diz João, no capítulo 1 ainda, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui os apóstolos estão se reportando ao que observaram na pessoa de Cristo transfigurado. Essa é a posição que nós temos a apresentar quando surgem estas indagações de comunicação de vivo com os mortos, mas tal não ocorreu. E se você perguntasse qual é o sentido da palavra que entre si trocaram, Jesus, Moisés e Elias que conversavam,
Qual é o assunto dessa palestra que mantiveram? A Bíblia está dizendo lá no livro de Lucas que eles falavam da morte de Jesus que ia ocorrer dentro de algum tempo. Ora, se falarmos da morte de Jesus, o sentido da morte de Jesus é característico de que ele veio a este mundo com o objetivo de buscar e salvar o que se havia perdido. Ele próprio declarou na casa de Zaqueu: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Salvar como? Pela sua morte, como nosso substituto, e como diz Pedro, 1 Pedro 2, 23, que ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Então quem tira pecados de nós é o Senhor Jesus Cristo mediante sua morte vicária expiatória na cruz do Calvário. Mas se uma pessoa admite que ela pode expiar seu pecado em várias encarnações, aí ela está com um sentido diferente daquele que é apontado na Bíblia Sagrada. E o apóstolo Pedro ainda reitera em 1 Pedro 1, 18 e 19, não foi com ouro, nem com prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então aí está uma parte bíblica de grande valor, a conversa que Jesus com os dois que se manifestaram estavam dialogando ou conversando a respeito, e o assunto era a morte de Cristo que devia ocorrer dentro de alguns dias depois. E efetivamente isso se deu.